Ok. Veja, está gravado desse lado? A ser gravado Ah, desse sim, lado? sim, está a aparecer, sim. Ok. Só um minuto. Eu vou ligar aqui as perguntas. Ah, vou fazer uma breve introdução. Nesta entrevista temos o prazer de conversar com o Sérgio Nogueira, conhecido como o tio Rodinhas, uma, uma voz autêntica e inspiradora na promoção da inclusão, da arte e do humor. O Sérgio usa as suas experiências pessoais para desafiar preconceitos e mostrar que a vida com deficiência pode ser celebrada com leveza, criatividade e muita positividade. E a primeira pergunta que eu lhe quero fazer é a seguinte: só um bocadinho. Quem é o tio Patinhas? Quem é o tio Rodinhas? E como começaste a tua caminhada na arte e na inclusão? Então, esta é a minha alcunha que eu tenho, o Rodinhas, veio através muito do teatro, da minha paixão, pelas artes. Surgiu pela primeira vez quando eu entreguei a companhia do Teatro Amador do Teatro Bolhão, no Palácio Bolhão. Foi quando eu iniciei o meu percurso teatral em 2018 e surgiu essa forma de eu brincar um bocadinho com a parte com a deficiência, o Rodinhas é cadeira de rodas e o perna é a estrelinha canadiana. Embora que as pessoas brinquem com muitas coisas e está tudo bem, as pessoas brincar. E basicamente. E esse meu percurso depois incluiu de eu também procurar outras maneiras de também ter a minha estabilidade financeira, mas não abdicando deste meu sonho do teatro e também lutar por ele para mais pessoas com deficiências poderem usufruir. E basicamente criou-se assim uma imagem da minha pessoa e é uma imagem de muita luta e então as pessoas também com esse nickname já começam a associar disso e é engraçado as pessoas eu passar e já se associarem, ai, tu és o Rodinhas, e isso é bom. E perna extra também é muito engraçado, porque nos faz É. lembrar um anúncio, acho que é dos queijos, então nos faz lembrar Sim. disso. A segunda pergunta é: que papel o teatro tem tido na tua vida como forma de expressão e inclusão? Então, o teatro para mim é a forma mais de liberdade que eu encontrei na vida. Porque é uma forma que consegues brincar com vários personagens, dependendo das personagens que tens, e também sair de ti próprio. Ou seja, eu no teatro eu não me lembro que eu sou uma pessoa com deficiência. Não preciso levar Uhum. isso, de, claro, está sempre presente, porque o meu corpo comunica em cena, mas não tenho isso em mente. E então é muito engraçado poderes construir isso e é esse percurso que eu E tenho. acabas por também consciencializar as pessoas e sensibilizar as Sim, pessoas para aquilo que é deficiência. Tu utilizas o teatro, que é a tua paixão, e é aquilo que tu gostas de fazer também num tom de brincadeira para poderes brincar com essa tua condição. E acho que é claro. muito gratificante, Sim, e também através do. ajudar a outras pessoas que eventualmente tenham deficiência, que tenham na plateia e que eventualmente consigam ver alguém nessas áreas, não é? Porque também isso E tu, se através chama do as humor, outras pessoas a conseguir, sim. Porque eu, quando eu comecei, basicamente não se fala muitos atores com deficiência e eu, ultimamente agora já se fala muito mais, já se fez algum e através do caminho humor e. conseguem retratar a deficiência de uma forma mais leve. Exato, sim. Ah, acreditas que o teatro é para todos ou ainda existem barreiras físicas ou sociais? Então, o teatro é para todos, mas existe realmente muitas barreiras físicas e também algumas sociais. As barreiras físicas começam muito também no próprio ensino. Muitas escolas aqui, por exemplo, eu só vou falar aqui do Porto, que é as escolas que eu conheço melhor, mas muitas escolas aqui artísticas do Porto, de teatro, não têm acessibilidade, por isso é uma grande barreira já
de alunos que eventualmente estejam na cadeira de rodas, que eventualmente queiram fazer as provas, têm essa barreira, e depois os próprios teatros, a nível dos profissionais com deficiência. Ainda nem todos têm camarins adaptados, ainda é uma luta que muitos artistas com deficiência estão a fazer perante o governo e perante as entidades e os próprios teatros para possibilitar a ter esses camarins, para sermos considerados também, como os outros atores, estarem Sim. independentes nos seus próprios camarins. Mas sinto isso. As barreiras sociais, eu sinto que também dá muito este estigma das pessoas com deficiência e que têm esse receio de ter pessoas diferentes. E o programa, como está feito, ainda é difícil as professores conseguirem se adaptar. Que não é impossível, mas tem de haver muita força de vontade também da parte docente em querer adaptar os próprios cursos para poder incluir vários alunos com E, várias e da nossa dificuldades. parte, nós não podemos olhar para nós, ai, coitadinhos, porque a sociedade não me Sim, compreende. E sim, nós então, sim, temos nós é sempre que de temos que lutar mudar a porque mentalidade. exatamente, porque Sabe? isto também, se nós não fizermos por nós, também eu não vou dizer, eu sou ator e nunca procurei nada na área, nunca existi. Acho que também temos de partir por nós, se as coisas são difíceis, mas também enfrentá-las, não é? E tentar conseguirmos fazer o curso ou o que nós que desejamos nestas áreas, tentar fazer, porque também só por, tens deficiência, então vamos te incluir por teres deficiência, acho que também isso não é um bom jogo, não é? E tu sentiste algum preconceito no teatro? Ou achas que o teatro de alguma forma te ajudou a libertar? Já sentiste algum preconceito contigo mesmo? Tiveste alguma Assim, dificuldade em aceitar a deficiência? o conceito no teatro, assim, em primeira pessoa, não o senti logo. Senti mais de, imagina, eu quero ir para uma escola artística estudar, por exemplo, numa instituição que eu tentei fazer uma candidatura, uma escola, uma faculdade, que eu expus a minha situação, a minha deficiência e tudo, e a resposta que eu tive foi um bocadinho negativa, não é? A dizer que a escola não tinha condições a nível da acessibilidade para receber um aluno com estas características e que o ator, na mente dessa pessoa, não podia ter deficiência. E pronto. E Uhum. aí sentia esse choque da parte de, eu tenho deficiência e assim tal. Mas não foi isso que me levou a desistir, não é? Embora que eu não tenha feito a candidatura nem avançado, porque depois surgiu o meu trabalho, e também quero que ando com a instituição que adapte o curso, porque eu sou daquelas pessoas que eventualmente quero fazer e quero colaborar, mas não quero servir de cobaia, não é? De eventualmente ir para o curso e tentarem procurar formas de torná-lo possível para mim. Eu acho que tem essa disponibilidade de ajudar a equipa docente a adaptar o curso, mas que não quero me sentir como cobaia para isso. Então é muito isso. Senti essa parte do preconceito no próprio teatro. Não o sinto entre os colegas nem coisa. Só que lá está, é uma área que Sim, ainda até porque no está a teatro as falta de pessoas têm resposta, não é? têm uma mentalidade mais liberal, têm uma mentalidade mais solta, Sim, mais, sim. e acaba por ajudar também. Acho que muitas partes que falta é mais também a parte de financiamento, não é? Porque muitas companhias querem se adaptar e É, tudo e pois, não têm financiamento para o fazer, não não é é? fácil viver da arte em Portugal. Sim, é verdade. Isso é para todos, é geral. A viver da É. arte é muito complicado. E achas que o humor e a arte podem mudar mentalidades? Se sim, de que forma? Não, uma arte podem mudar muitas mentalidades, né? Da forma de brincar com os temas mais que as pessoas têm medo de abordar, né? A parte da deficiência, né? E eu próprio, brincando com a minha deficiência, as pessoas já levam com uma neutralidade e também me abordar, por exemplo, na rua, com alguma situação que eventualmente me viram e que nota-se esse conforto. E depois também outros espetáculos que eventualmente é essa abertura do público, depois de haver conversas com o público e o público se sentir mais à vontade, porque lá está. Levei a minha parte da deficiência, como também brincar um bocadinho para fugir daquele gelo que as pessoas têm de às vezes fazer questões. Então isso é importante. Ah, que Não sei se respondi mensagem? à tua questão. Claro, mas- obrigada. Isto também é a minha primeira entrevista. sem Ok. problema, estás à vontade. Que mensagem deixas a quem vive com deficiência e sente que não tem espaço no mundo? Então, as pessoas que vivem com deficiência, eu acho que a mensagem que eu posso deixar é que continuam a seguir os seus próprios sonhos,
não desistem só por uma deficiência e se eventualmente sentirem dificuldades, tentar falar com uma pessoa que eventualmente conheçam e pedirem-lhe ajuda, porque a forma que eu encontro já Eu mais acho que pessoas o com segredo, deficiências eu acho que o segredo é é conviver com procurarmos todas, sim, uns aos pontes que outros. nos apoiam e deixar Exatamente. quem não nos apoia de lado e quem não discrimina falar o que quiser e pensar o que Sim, quiser. e mesmo se discriminar, também consegues tentar abordar essa pessoa e tentar perceber o porquê que ela levou a ter esse pensamento e também. Claro que há pessoas que nunca mudam, mas há outras pessoas que eventualmente discriminar por desconhecimento e às vezes por nos voltar a conhecer, o pensamento delas muda, não é? O próprio desconhecimento de lidarmos connosco, porque não Exato. é o dia a dia dessa pessoa com deficiência lidar E com pessoas com deficiência, então o humor também o amor ajuda. ajuda muito, sim. Porque as pessoas passam a olhar de uma maneira diferente, como um indivíduo engraçado, que faz rir, tem piada e aí começa a parte da admiração e a parte da abertura mental, porque a partir do momento que admiramos uma pessoa, passamos a abordá-la de uma maneira diferente e a pensar sobre ela de uma maneira diferente. Claro. E Sim, hoje em e dia, depois também, há várias pessoas com deficiência, né? E o que eu às vezes posso levar bem, não é? E brincar, não sei o quê, há outras pessoas que podem não sentir-se tão bem. E é isso também o papel que nós temos como pessoas e como e sociedade, não é, também perceber cada pessoa, indivíduo, não é? Porque e nós todos somos diferentes. passas a ser visto como alguém que Mas não é tem deficiência, mas como um homem do que é, até extrovertido, acho que está com bom que brinca, gosto, que Exatamente. faz não é? teatro, que tem vários projetos, e isso é gratificante. Olha, Porque as pessoas, quando exatamente. olham para ti, não olham para a tua deficiência, mas para aquilo que tu fazes, para promover a inclusão e para levar a Ai, palavra saudades da deficiência ao idade, mundo sempre e a esquecer ficar disso. um bocadinho isso. Sim, eu sinto que neste percurso que eu tenho, embora que seja pequenino e também não tenha seguido o percurso académico ainda, tenho as formações que tenho é sempre aquelas formações de teatro, pós-laboral, mas senti que eu tenho uma voz ok, porque eu tenho emprego e consigo dar essa voz de muitas pessoas com deficiência que às vezes têm medo de falar porque têm medo de perder certos apoios ou que não lhes chamam para alguma promoção ou que eventualmente não querem falar com uma entidade e dizer que aquilo correu mal. E eu tenho essa disponibilidade porque lá está, eu tenho outro trabalho que tenho essa financeiramente e também consigo usar a minha voz para certos temas que estão mal e que eventualmente algumas entidades podem não levar também, não é? Mas que realmente ao longo do tempo depois vão percebendo que realmente aquilo era necessário mudar. Por exemplo, o Teatro Municipal do Porto tem agora um camarim adaptado, mas para ter um camarim adaptado foi um longo percurso, não é? De o ter, não é? As É obras e sério. eventualmente não foi perfeito, não é? E eu também quando entrei no camarim adaptado eu fiquei preso no meio da porta porque tinha um armário. E então, porque o arquiteto que eles usaram, que é que não pensam nesses pormenores todos, não é? Não é só pensar numa cadeira manual, não é? Uma cadeira elétrica também pode entrar num camarim. Tu Pronto. E usas há muitas cada, ferramentas e a Câmara do tu Porto que usas tem, as sim. duas coisas. Tu usas A aquilo que canariana chamas a tua e a cadeira perna elétrica, sim. extra e usas a cadeira de rodas. Sim, sim, eu tenho essa liberdade, mas lá está. E como eu sinto sou um bocado privilegiado nesta parte, não é? Porque uma pessoa em cadeira de rodas, se eventualmente for a um edifício que não tenha acessibilidade, fica ali presa, nem fica limitada. E eu, podendo sair da cadeira de rodas, consigo não ficar limitado. Mas também, chamo Mas a também te atenção limita, certas acaba por te vezes. limitar porque tu tens a canadiana, por alguma Exatamente, razão. sim. Sim, exatamente, mas lá está, mas não me prende à porta, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, no Teatro Nacional de São João, tu tens acesso para a parte do público, mas a parte do café não tens acesso, porque tens uma escadaria, e eu sinto-me sortudo, entre aspas, não é? De poder sair da minha cadeira e se quiser ver um café na parte do teatro consigo, mas as pessoas que estejam em cadeira rosa não conseguem. E é tentar sensibilizar essa parte da entidade, que às vezes... nós, como Portugal, acho que idealizamos muitas coisas bonitas, não é? Se o edifício é um edifício histórico, as escadas têm de estar assim perfeitinhas, porque não pode ter um equipamento que eventualmente danifique essa imagem tão bonita que idealizamos. Mas antigamente não só há muitas acessibilidades, agora Infelizmente é preciso. exato, infelizmente muitas vezes aquilo que está implementado na Constituição
que as regras das acessibilidades, discriminação das empresas que têm que contratar pessoas com deficiência, porque algumas empresas recebem regalias e tudo mais. Infelizmente não é assim. E, ah, por exemplo, eu tenho conhecimento que em algumas das empresas, a essas pessoas, os empregadores, só contratam pessoas que tipo aqui andam, ou que não usem cadeira de rodas porque dá menos trabalho. Sim, isso depois também depende muito das próprias entidades patronais, dos próprios pensamentos que têm. Mas isso também é uma forma de. Porque lá está, eles também têm esse receio, não é? E tentar dar a essas entidades patronais a possibilidade também, porque há muitas coisas que o governo fornece que muitas entidades patronais não sabem essas possibilidades. De adaptação do posto de trabalho e tudo. É tentarmos fazer um grupo de trabalho ou partilha para que imagina o que é aquilo que está mal naquela entidade para não aceitar aquela pessoa com deficiência, porque imagina, não tem uma rampa para um colaborador que vem em cadeira de rodas, tentar perceber como é que forma de o governo também poder ajudar, porque há depois que eventualmente nessas áreas que podem adaptar o posto do local de trabalho. Pronto, é um trabalho muito longo e extensivo, parece que só agora é que as pessoas com deficiência estão a dar destaque, mas é só agora que as pessoas também com deficiência estão a ver mais. Agora vês muito mais pessoas com deficiência na rua, a andar para um lado para o outro, e antigamente não vias, estavam mais presas em casa, porque as pessoas Sim, começaram a ter liberdade, eram não é? fechadas em casa, eram uma vergonha para a sociedade. Sim, sim, mas E agora este agora, pensamento, eu espero bem que mude. Acho que ai, toda a gente tem essa mudou liberdade. muito, mudou muito, mas ainda há muita coisa para mudar. Sim, E se claro. tu, e se tu pudesses deixar de viver do teu trabalho normal, que fazes no teu dia a dia, e vivesses só do teatro, o que é que tu achavas da ideia? Gostarias ou não? Ou gostas das duas coisas que fazes? Do teu Assim, trabalho? viver do teatro é bom, né? É Só que lá difícil. está, é Se não difícil houvesse e essa também. dificuldade, e pergunto eu, no caso de Se não não haver tivesse essa, essa dificuldade. Assim, acho que me via mais na área que eu gosto, não é? Mas também onde eu estou e não sou e estou muito feliz. Lá está, porque eu tenho as duas coisas perfeitas no mundo, né? Um local que me também dá essa possibilidade de trabalhar e adaptou-se basicamente. A minha equipa aceitou-me basicamente e pôs-me sempre à vontade naquilo que é preciso. E às vezes também me deu motivação de, ok, imagina eu às vezes não falava, olha, é preciso adaptar, por exemplo, pôr acessível mais os computadores para mim para eu chegar e ser autónomo. E às vezes tinha vergonha de pedir e dizer assim. Então as sim, pessoas de fora conseguiam perceber isso e conseguiam notar, então punham-se logo. E então é essa vontade que a minha equipa me transpõe, isso é muito bom. Então, lá está. Eu estando neste trabalho, eu sinto-me que sou feliz das ambas as partes. E então não consigo deixar no lado, mas eventualmente a minha paixão tens é duas mesmo o grandes teatro. paixões que gostarias de Sim, continuar a exercer. sim. Tu, tu dizes que com as tuas, no teatro tens Uhum. notado mais diferença da parte da mentalidade das pessoas. As pessoas já te olham de uma forma diferente, não só para a tua deficiência, como também ah, para a tua pessoa, para aquilo que tu és, para aquilo que con- tu contribuis para a sociedade enquanto ator. De que forma é que tu achas que a mentalidade das pessoas tem mudado? Assim na prática. Sim, a forma da mentalidade das pessoas mudarem é porque também começaram a saber mais sobre nós, não é? Só a parte da ciência e lá está. E começou a ter mais informações e a haver mais pessoas que eventualmente disputaram para essa descoberta de conhecimento. Não só eu, mas o Paulo Azevedo, que é um ator sem deficiência, que foi o primeiro ator com deficiência cá em Portugal, que é sem membros e sem braços, que entrou numa novela portuguesa e a partir daí também fez um grande percurso. E depois atrás deles foram outras pessoas que eventualmente têm várias áreas, começaram-se a ganhar destaque e as pessoas começaram a realmente a perceber Começaram a ganhar sobre mais. confiança. Exatamente. Última pergunta, para não ser muito maçudo. Não, não. É inclusiva por um mundo com menos barreiras. É uma Hum. iniciativa académica que promove a inclusão de pessoas com deficiência através da comunicação e da arte. Imaginando o teu estilo criativo e inspirador em sintonia com esta missão,
Farias uma parceria connosco para levar mais inclusão, humor e empatia ao mundo. É Sim, isso? claro que fazia. Porque é sempre bom termos, por exemplo, estes projetos académicos, outras associações que eventualmente também gostam de partilhar esta parte da docência e da parte das artes serem para todos, não é? E então é muito bom haver esse grupo de várias instituições e várias pessoas que eventualmente trabalham num prol de ter mais pessoas com deficiência nas próprias áreas, não é? E isso é fantástico. Por isso, para mim, eu estou disponível também sempre para fazer novas parcerias e apoiar nesses Sim. projetos. Para já é um projeto académico de final do curso, mas eu estou a pensar muito seriamente em levar Boa. esta proposta para a frente, porque nós sabemos que em Portugal as coisas são muito lentas, muito difíceis. Acho que a nossa mentalidade é uma mentalidade retrógrada, dura, que ainda precisa ali de umas marteladas para Sim, ver mas o as coisas importante de forma é não diferente. saber desistir, porque pode ser muito difícil, pode ser muita burocracia que Portugal pede, não é? E às vezes a parte financeira, mas acho que também se lutarmos para isso e tentarmos também pedir também outros apoios, não é? Se eventualmente tem um projeto que É queira preciso levar para a uma frente, grande acho que é resiliência exatamente. emocional de trabalho. Sim, é isso tudo. E é acreditar no teu próprio projeto, porque todos os projetos também dão frutos, por muito que seja difícil, mas acho que tudo se consegue encaixar e tudo se consegue concretizar, não é? Embora que seja muito difícil, não é? E tendo este projeto académico que estás a fazer, é muito Sim, bom para isso, não é? E já é isso já marca a diferença, não é? De sim. quereres falar destes temas, que muitos estudantes nem Acho que é sequer muito pensam importante, nisso. importante mesmo. Porque embora haja transportes adaptados, rampas, isso, Hum. as estruturas físicas não são nada perto das barreiras mentais que ainda é preciso. O que é que Sim, sim. adianta ter tanta estrutura física se não houver o derrubar dos obstáculos mentais e do preconceito mental? Sim, e a acessibilidade não é só a parte de arquitetura, né? Da parte da acessibilidade. A acessibilidade é como tudo, né? É ter acesso à audiodescrição, a ter intérprete de língua gestual. E também imagina que agora existe, mas tens de escolher aquele dia, não é? Eu, por exemplo, se fosse uma pessoa cega, eu tinha de escolher, por exemplo, no domingo, porque era quando eu tinha a audiodescrição disponível para mim. Não podia ser como outras pessoas que eventualmente em qualquer dia, e lá está. Porque são recursos que eventualmente exigem muito recurso financeiro, mas também mostrar ao governo, ao Ministério da Cultura e Juventude e Desporto, que agora é enorme, que agora já não é independente, né, infelizmente, mas mostrar que é necessário, e aos próprios ministros, que é necessário também, para ter esse público, eh, também apostar nesse financiamento, não é? Porque se apostarmos nesse financiamento, os próprios teatros conseguem também dar essa resposta, não é? Eles só não conseguem dar em mais dias porque falta esse financiamento. Porque depois aos poucos também consegues captar o público, não é? Agora já vês mais pessoas com deficiência a ir ver espetáculos. Por exemplo, foi a primeira vez que fiquei admirado ver um cão-guia dentro de um teatro, que não tinha, neste percurso que eu já fiz desde 2018, nunca tinha visto um cão-guia dentro de um teatro. E isso é importante, porque vai estar porque chama público, não é? E isto, se eu, por exemplo, sei que aquele espaço tem espetáculos que eventualmente eu posso E assistir, fica um claro que eu vou espaço usufruir. não só de arte, como também mais Sim, para inclusivo, mais todos. acolhedor. Sim, também falo também de espetáculos, por exemplo, para neurodivergentes ou com autismo, que eventualmente é E para a outras respostas pessoa, que é necessário. tens visto muitas pessoas com dificuldades motoras que não andam e tens visto com muita paralisia cerebral que usa cadeira de rodas lá. Sim, a nível de público já tenho visto mais. Se for a nível de parte de artistas com deficiência, e eu só conheço poucas pessoas, mas lá está. Eu também sou aqui no Porto, e eu sei que também há mais pessoas com deficiência, com artistas com deficiência em Lisboa, mas também é numa minoria, não é? Já não vês, porque lá está. No público já começas a ver uma grande oferta, né? Várias pessoas com deficiência a ir aos próprios recintos, por exemplo, agora E aos achas que festivais. os teatros estão adaptados para. Sim, a maior parte deles estão. Há outros que eventualmente são mais pequeninos ou que pertencem a companhias
que não os têm essa adaptação por causa do financiamento, não é? Mas, por exemplo, os grandes teatros, o Teatro Nacional São João, o Teatro Municipal do Porto, o Sá da Bandeira já têm lugares para pessoas com deficiência em cadeira de rodas. Claro que, eventualmente, é sempre naquelas pontas laterais, não é? E o que estamos aos poucos e poucos é que também nos possam dar essa possibilidade desses lugares serem, por exemplo, no meio, não serem sempre nas laterais, e aos poucos também os teatros já vão começando a mudar estes próprios lugares que definiram na altura, em vez de ser nas laterais, já ser no meio, por exemplo, o Teatro Municipal do Porto, nesta época que lançou, em vez de ser os lugares, porque normalmente era nas laterais, os lugares de cadeira de rodas, eles tiraram as duas cadeiras do meio e as cadeiras de rodas ficam no meio de ver, porque lá está a nível de visual do tu vês o espetáculo é muito diferente. Estás na lateral ou estás no meio da plateia. Ou coisa. Por isso, os teatros aí também já estão a fazer, só que lá está. Esses grandes teatros têm financiamento do Estado e conseguem fazer dar essas mais respostas mais rápido. Companhias mais pequenas não conseguem por causa também desse financiamento e estão a tentar perceber de forma como é que também o governo consegue dar a resposta, não é? Porque tudo é Porque às necessário. Eu vezes fui, por exemplo, fui a o uma companhia governo, que o governo era aqui acaba do. por, o governo acaba por demonstrar um certo descaso nisso, às vezes não dá importância a determinadas coisas, a outras não, faz determinadas alterações, determinadas obras e tudo o que seja para pessoas com deficiência. É assim, ele não precisa tanto, ele tem ajudas e então não querem saber. Sim, depende. Já vi alguns governantes a se preocupar mais com estes temas. Pois isso depois também depende muito da sensibilidade de cada político na legislatura anterior, o que também ajuda a mudar essas mentalidades é também ter os próprios políticos com deficiência nas próprias áreas, né? Porque acabam por também viver aquilo na pele e conseguem também mudar aos poucos certas respostas que o governo tem Sim, de dar e estamos a fazer este pequeno espaço. Claro que seria ideal, não é ideal, mas estamos aos poucos e poucos a melhorar, não é? A PCI, a pensão de inclusão, ajuda bastante várias pessoas com deficiência, não é? Ou a Vida Independente, que é um projeto piloto que eventualmente está-se a criar, de ter o governo financiar, claro que lá está, que é uma burocracia, mas isso já começa a dar resposta, e lá está. Não é como nós queremos, não é? Mas acho que é acreditar e sim. também lutamos por isso. Apesar de ser lento, convém que nós sejamos resilientes e não desistirmos, não é? Porque Sim, é isso é o melhor. complicado. Sim, mas acho que o importante é conseguirmos estar sempre a lutar nisso, porque às vezes pode ser, imagina, é mesmo desgastante, eu estar sempre a lutar por isto, a pedir por isto. Mas aos poucos e poucos acho que acabas por sensibilizar, não é? Antes de lutares por alguma coisa, tens que lutar com a tua mente. E tu tens Sim, de deixar um coitadinho. Só quando deixas de deixar um coitadinho é que as coisas também avançam. sim, isso é verdade. Olha, tu, ah, juntando o teu trabalho normal com o teatro, já conseguiste alguma parceria com alguém? Estávamos a falar de uma futura parceria com a Inclusiva, por um mundo com menos barreiras. Mas na prática, já conseguiste alguns apoios, alguma parceria com alguém a nível para promover a inclusão e tentar integrar mais as pessoas com deficiência na sociedade? Conseguiste. É, É sim, há duas associações que eu conheço e que também já me ajudaram, que é o Acesso Cultura, que trata muito sobre isto das acessibilidades e trata de tudo, não é só de teatro, também trata dos museus e tudo. E também tens a Terra Amarela, que como foi o Marco Paiva, um ator fundou a Terra Amarela, que possibilita a intérpretes com deficiência a realizarem espetáculos, a também fazer produções com atores com deficiência já começam a dar respostas. As respostas que eles me têm dado é mais estas respostas, por exemplo, eu quero ir para o ensino superior, as formas como é que eu consigo ter essa resposta, integrar, percebe? E então eles estão-me a ajudar nesse trabalho de a própria instituição também se adaptar, não é? E a nível do teatro, eles também dão essa facilidade às vezes.
como já me conhecem, conseguem-me orientar, por exemplo, olha, vai haver esta produção que faz o casting. Claro, depois é como os outros atores normal, faço um casting, serei selecionado, sou, se não serei, não serei, não sou, e também não é usar a deficiência por isso, né? Ok, eu tenho a deficiência, vou ser selecionado, não. Vais fazer como os outros atores e depois, se tiver essa sorte de ser selecionado, aí, pronto, já é muito bom, né? E então sinto isso que tem tido, mas parceria com uma instituição que me represente, sempre é com um espetáculo que faça, ainda não tive essa possibilidade. Mas tenho sempre associações que me apoiam sempre. É sinal que tens voz, e eu queria muito agradecer-te Nada, Joana. por partilhares o teu tempo, a tua história e a tua visão connosco. A tua voz é essencial para inspirar para a mudança e promover a inclusão. Desejamos-te muito sucesso, esperando poder contar contigo nesta parceria que talvez se venha a promover no futuro, por um mundo com menos barreiras. E muito obrigada pelo teu Obrigado tempo, eu, Joana. pela tua disponibilidade. Obrigado eu, Joana, e obrigado pelo teu Obrigada, convite. E estarei aqui para te ajudar naquilo que for preciso. obrigada, Não, nada. obrigada. Beijinhos, tchau, tchau, bom fim de Beijinho, semana. tchau. Tchau, tchau, Bom fim de beijinhos, tchau, semana, tchau. obrigada.